Bem, eu vou explicar aqui static. Eu já tinha feito o método aqui para testar, então deixa eu apagar. É o seguinte, quando a gente vai chamar um método, aqui eu criei a classe, tá? Com os métodos privados. Deixa eu tirar esse aqui também que eu estava testando. Isso aqui também. Pronto. Eu tenho aqui uma classe com dois atributos, nome e idade. Aqui o construtor dela, né, que é gerado automático. Aqui eu fiz um método emitir som, que ele só imprime aqui, este animal está emitindo som. Fiz os get e o set e gerei o toString. Então a maioria dessa classe aqui é toda gerada automaticamente. A única coisa que eu digitei foi isso aqui e isso aqui, né? Essas duas informações. O que é que acontece? Quando eu vou chamar esse método emitir som aqui, eu tenho que criar um objeto animal. Deixa eu apagar isso aqui. Um animal e dizer que esse animal ele é um novo animal assim, dessa forma. Tá dando erro aqui, ó. Se você clicar, colocar o mouse em cima, ele vai dizer que aqui, ó, não pode achar esse tipo. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que importar esse animal de algum lugar, que no caso é do meu pacote aqui, classes. Esse pacote aqui é onde está o animal. Então, ó, você clicando aqui, importe animal from classes. Então, ó, importei. Animal ele pede dois parâmetros, que é o nome, né? Então aqui eu vou botar gato e a idade. Botei um ano aqui de idade. Se eu quisesse chamar aquele método emitir som que a gente tem aqui na classe, esse método aqui, eu teria que dizer que animal.emitir som. E assim eu iria imprimir a informação aqui. Porém, para estático, eu não preciso criar um objeto a partir dessa classe. Se eu tiver um método parecido com esse aqui, por exemplo, igual, né? Só que agora ele é static e eu posso acessar. Para eu poder fazer isso aqui, o Java não permite por causa da assinatura do método. Então eu teria que colocar string, sei lá, som, por exemplo. Está emitindo esse som. Eu vou mudar a mensagem aqui, ó. Este animal está emitindo esse som. Dois pontos e aqui mais som. Beleza. O que é que eu quero fazer com esse static aqui? Eu quero dizer que eu posso colocar só o nome da classe animal ponto emitir som e dizer que ele está miau, por exemplo. E aqui imprimir, ó. Ele vai imprimir direto. Por quê? Porque esse método é estático. Se você ver aqui, ó, esse jeito de escrever e esse jeito de escrever aqui, ó, que o Eclipse já coloca automaticamente se ele é estático. Porque assim ele informa que esse método é estático e você diferencia de um método para outro. Se você ver aqui, ó, o método normal eu acessei a partir do meu objeto animal e o outro método acessei a partir do da minha classe normal. O que é que pode acontecer também? Pode acontecer de existir, por exemplo, o uso desse nome aqui, por exemplo. Se eu quisesse usar nesse método aqui, se eu quisesse dizer que este animal e dizer o nome dele, né? Por exemplo, o nome, ele ia dar erro aqui, ó. Por quê? Porque para poder usar essas variáveis aqui, elas precisam ser estáticas. O método aqui é estático, então as variáveis e os atributos que estão aqui nessa classe, eles também precisam ser estáticos. Então eu teria que botar static aqui na frente e aí sim eu poderia utilizar. E aí, ó, se eu imprimir aqui, ele vai dizer que este gato está emitindo este som. Beleza. Mas se eu não colocar, se eu não criar esse método aqui, esse objeto e chamar esse método, tá vendo que ele imprimiu null aqui, ó. Por que ele imprimiu null? Porque eu não tenho essa informação. Por padrão, o Java coloca null para esse aqui e 0 para esse aqui. Então, se eu quiser que imprima, sei lá, este animal está emitindo som. Então, eu posso botar aqui por padrão, isso aqui é chamado de animal. Então, ó,
Se eu rodar agora, ele diz que este animal está emitindo o som miau. Esse som miau, pronto. Então, static é isso. Existe também as constantes. O que seria uma constante? Uma constante ela é um nome bem grandão para você colocar aqui. Ela é público, precisa ser público nesse caso da gente aqui, porque está em outro pacote para poder chamar, então senão eu teria que criar um get, eu não quero criar um get. Então, public, static, para dizer que eu posso acessar sem precisar criar um objeto, final, para dizer que é uma constante, o tipo da constante, que é string, o nome da variável dessa constante, no caso aqui eu vou botar tipo, e vou dizer que é animal. O tipo é animal. Pronto, isso aqui é uma constante. Como é que eu acesso uma constante? Eu boto o nome da classe, mal.tipo. Acabou. Estou acessando uma constante. Mas para que serve essa constante? Essa constante são quando, por exemplo, eu quero colocar coisas que eu não vou alterar. São coisas que eu não vou alterar. Então eu não vou poder vir aqui no main e dizer que tipo agora é outra coisa. Então, static é isso. É apenas acessar coisas sem precisar criar um objeto. Bem, agora eu vou explicar vetor. Vetor é a lista. É uma lista. O que é uma lista? É uma forma de armazenar coisas. Então, o vetor pode ser comparado com uma lista. Como é que eu crio um vetor? O vetor é a mesma forma de eu criar uma variável. Então, eu posso fazer, por exemplo, um vetor com inteiros. O que seria um vetor? Seria deixa eu pegar o point aqui para poder mostrar o que seria. Aqui eu tenho um quadrado. Eu tenho um vetor com 5 posições. O que é que eu posso colocar dentro dessas posições aqui? Eu posso colocar número, eu posso colocar uma letra, eu posso colocar palavras, objetos, qualquer coisa que eu puder armazenar aqui dentro de um vetor. De cada quadradinho eu posso. Por exemplo, eu posso colocar... Só que eu só posso colocar uma coisa por vez e em cada quadrado. Então, por exemplo, aqui um vetor ele sempre começa com 0, 1, 2, 3, 4 e o tamanho que ele for, né? Que no caso aqui esse tamanho é 5, tá? É 1, 2, 3, 4, 5. Só que começa no 0, por posições para encontrar é 0. Beleza. Então, como é que eu declararia esse vetor aqui? Por exemplo, considerando que esse vetor só aceite do tipo inteiro. Inteiro. Se eu considerar que esse vetor só aceita do tipo inteiro, então eu coloco o tipo, digo o nome dessa variável, no caso aqui vetor, pode ser qualquer coisa, e vou colocar os colchetes aqui. Como é que eu declaro? Se eu botar assim, beleza, eu declarei um vetor, mas eu não informei nada, eu não sei o tamanho dele, eu não sei o que é que cabe nele, quantas coisas eu posso colocar. Então, para eu poder colocar alguma coisa, eu digo que new e digo tipo colchetes, a quantidade de coisas que eu quero colocar, que nesse caso aqui são 5, que são 5 posições. Beleza, tenho 5 posições aqui. O que é que eu posso fazer para armazenar? Como é que eu armazeno as coisas dentro desse vetor? Para eu poder acessar, por exemplo, essa primeira posição aqui, eu tenho que dizer que vetor abre colchetes e coloca a posição. E aí eu posso armazenar um inteiro aqui dentro. No caso, por exemplo, eu vou colocar um 1 e aí ponto e vírgula. Então eu armazenei um 1 aqui dentro, entendeu? Da primeira memória, da primeiro espaço. Então, se eu quiser botar na posição 1, por exemplo, é a mesma coisa. Eu digo que 1, agora é 2. E aí ele vem aqui, ó, e ele coloca automaticamente o valor aqui dentro. Então, vetor 2 é igual a 3 e assim sucessivamente. Caso eu vou copiar aqui, não vai ficar tão chato de eu ficar repetindo a mesma coisa. 4, 5. Beleza, coloquei até o valor 5 aqui dentro. Ó, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5. Então eu coloquei valores dentro do meu vetor. Meu vetor está completo. Se eu colocar aqui vetor 5 e tentar digitar um valor, o Java não vai dar erro aqui. Mas se eu for tentar imprimir essa posição, ele vai dar erro, porque não existe essa posição 5.
O vetor só vai até o 4, porque são 1, 2, 3, 4, 5 itens dentro dele. Como é que eu acesso isso? Por exemplo, se eu quero imprimir o que está na posição 0, por exemplo. Então, eu digo que vetor, posição 0. Só isso. E imprimo. Se eu imprimir aqui, ó, ele imprimiu o número 1, que é o que está na posição 0. Se eu imprimir da posição 2, ele vai dizer aqui, ó, posição 2 é 3. Então, imprimiu 3 aqui dentro. Ah, eu quero imprimir todos os valores sequencialmente, um por um. Como é que eu faria isso? Então, para eu imprimir um por um aqui, eu teria que usar o for. O for, nesse caso aqui, ele vai ser uma coisa que ele vai verificar um por um dessa minha lista. Ele vai primeiro nesse valor, depois ele vai nesse, depois nesse e nesse. E imprimir um por um. Então, o for aqui, eu preciso criar uma variável auxiliar. A variável auxiliar, vamos dizer que é essa setinha aqui, ó. Como é que eu posso chamar essa setinha aqui? Então, vou chamar ela de i aqui, e ela tem que vir apresentada pelo tipo na frente. Como é que eu acesso isso aqui dentro, esse vetor? Eu tenho que colocar vetor na frente. Por quê? Eu estou acessando cada item de um vetor, que é primeiro o 0, depois o 1, depois o 2, depois o 3, o 4, e assim vai. Até o final, que no caso aqui depois não tem mais, né? Então, eu posso imprimir esses itens. Então, eu posso dar um System Out aqui e posso imprimir i. Que i, nesse caso, é o valor que está nesse meu vetor aqui. Então, ó, se eu imprimir aqui, ele vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5, que são os valores que estão aqui dentro. Então, o vetor é basicamente isso. Eu poder botar tipos diferentes. Um vetor ele pode ser, por exemplo, de animal aqui. Eu posso criar um vetor do tipo animal, vetor 1, e colocar quantos animais eu quiser. Por exemplo, eu tenho 3 animais aqui. Então, eu declaro como se fosse uma variável. Vetor 1, na posição 0, eu quero que coloque um novo animal. E aqui, ó, por exemplo, gato, idade 1. Pronto. Então, que eu estou armazenando um animal. Mas eu poderia armazenar mais 2 animais e aí estaria cheio o vetor. Completinho, né? Aí eu coloquei aqui também matriz. Só que eu só quero que você entenda que uma matriz, nesse caso aqui, ela são vários vetores. Como assim? Eu vou pegar esse vetor aqui, ó, e vou copiar ele aqui embaixo. Então, uma matriz, ela tem colunas e linhas. Colunas e linhas. Isso aqui é um vetor. E isso aqui de baixo também é outro vetor. Então, matriz em Java são um vetor dentro de outro vetor. Então, seria mais ou menos isso. Eu não vou explicar muito a fundo, porque matriz mais para frente vai ser importante. Mas nesse caso aqui a gente não utiliza muito. Eu só quero que você entenda que é isso. É uma matriz é um vetor dentro de outro vetor. Mas por enquanto é só isso. Eu não vou explicar muita coisa de matriz não, para não confundir porque é muito assunto, entendeu? E o último assunto é scanner. O que é um scanner? Se eu chamar aqui, ó, scanner, ele não vai ter esse scanner por padrão. Então eu preciso importar isso aqui. Então, ó, se você ver aqui tem vários tipos. O scanner que a gente utiliza é do java.util. Do java.util a gente tem esse scanner e a gente cria uma variável a partir dessa classe, ou um objeto, né, no caso. Então, eu gosto de chamar de teclado, porque aí você consegue entender o que é esse scanner aqui. E aí repete, né? E aí o scanner, por padrão, ele recebe um valor aqui dentro do parâmetro. O valor que ele recebe é um system.in, que nesse caso são dados que eu digitei pelo teclado. Então, como é que eu obtenho essa informação do teclado? Se eu botar teclado.next, eu vou ter várias opções aqui, ó. Eu vou ter next big integer, byte, double, float, int. Por exemplo, se eu quero um int aqui, ó, eu dou um next int, ponto e vírgula, e rodo. Aqui, ó, ele vai receber um inteiro. Eu posso digitar um inteiro e dar enter. E aí não fez nada, né? Porque eu não pedi para fazer nada.
Mas eu posso colocar isso aqui dentro de uma variável, por exemplo, número idg e imprimir esse número aqui. Por exemplo, 1. Imprimir aqui. Então eu estou digitando, eu estou pedindo para ele digitar um valor, então 12, e imprimir esse valor aqui, ó. Então ele fica verdinho aqui, ó, o que eu digitei, e o que eu imprimi é preto aqui, ó. Ele imprimiu. Então, o que é que a gente pode fazer com esse scanner aqui? Eu posso obter dados e colocar em variáveis e também salvar ou imprimir e etc. Como é que eu imprimiria, por exemplo, digite um número aqui. Então, eu imprimia primeiro aqui a informação digite um número e depois pedir a informação e imprimir depois número digitado, por exemplo. Número digitado. Aí, ó, quando eu imprimir aqui, ele vai dizer, ó, digite o número. Então, eu digitar aqui, ó, 12. E aí ele vai dizer aqui, ó, o número digitado foi 12. Então, eu posso armazenar dentro de uma variável e imprimir. Eu posso colocar, por exemplo, eu tenho um objeto animal lá em cima. O objeto animal, aqui, eu vou dizer que ele é um animal, new animal. Dizer que aqui é assim, só para ele não dar erro. Mas, na verdade, eu quero que a pessoa digite aqui. Eu digite o nome do animal. E aí, eu quero que bote isso aqui dentro de uma variável do tipo string nome, que vai receber um scanner. No caso, a gente já tem, né, o scanner criado, que é o teclado, ponto next, que é para string, é só next. E também eu quero idade, que é teclado.nextInt. Então eu estou recebendo aqui inteiro. Ah, eu posso colocar essas variáveis aqui, ó, nome e aqui idade. Então eu já estou criando um objeto a partir do que a pessoa está digitando. Então eu posso copiar aqui, ó, e imprimir aqui, digite a idade do animal, por exemplo. Então a idade do animal. Aqui, ó, se eu formar aqui, ó, o nome, gato, e digitar o número da idade dele, 2, não fez nada. Mas se eu quiser imprimir esse animal aqui embaixo, ó, animal, então ele vai imprimir essa informação, por exemplo. Vamos lá, rodar de novo, vai dizer agora gato, e a idade é 2, por exemplo. Então ele imprimiu aqui, ó, criou um objeto e imprimiu a informação dele. Pronto, esses foram os assuntos. O exercício que eu queria que você fizesse era, por exemplo, eu quero que crie uma classe funcionário, e ela vai ter os atributos nome, idade, CPF e sexo. O que é que eu quero que você faça? Eu não quero que você trabalhe com static, nem com vetor, porque você meio que, eu estou só explicando como funciona. Mas eu quero que você treine a parte das entradas de dados. Então o que é que eu quero que você faça? Eu quero que você faça um scanner, peça as informações, por exemplo, digite o nome, a pessoa vai lá e passa e você cadastre em uma classe funcionário, entendeu? Então você cria uma classe funcionário com um construtor, pega um scanner e imprime bonitinho as informações, por exemplo, cadastre um funcionário, aí você imprime embaixo, digite o nome do funcionário, aí você digita o nome, que desse mesmo jeito que eu fiz aqui, e no final você salva esses dados em uma classe, num objeto aqui igual eu fiz, e você imprime funcionário fulano de tal, do CPF tal, da idade tal, foi cadastrado com sucesso. Você imprime assim e para mim isso aí é o suficiente para você treinar por hoje.